Salve, salve, né? Hoje eu quero falar do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele nasceu em Tarso, né, que ficava na Cilícia, que pertencia à Turquia naquela época. Era uma província romana. Em questão judaica, ele pertencia à tribo de Benjamim, que foi o último filho de Jacó. E ele era um cidadão romano. Em termos de status social, Paulo tinha mais status do que Jesus, né? Porque Jesus nasceu judeu e judeu era uma colônia presa de Roma, né? Roma mandava neles. Mas Paulo, é muito gostoso estudar sobre Paulo, né? Paulo se converteu aos 35 anos, né? Começou o ministério com os 47 a 49, morreu com 65. E ninguém fez tanto quanto ele. 3 epístolas do Novo Testamento foi escrita por ele. Ele fez 3 viagens missionárias, né? Ele fez muito para Deus. Tem muitas pessoas que falam que quando chegar nos céus, ou depois que vê Jesus quer ver Paulo, ou antes de ver Jesus quer ver Paulo. Mas eu quero falar uma coisa muito importante. Quando eu vi a história de Paulo, né? Eu pensava que ele era um ateu. Que ele era um ateu que matava cristãos, que batia nos cristãos. Mas não, Paulo não era um ateu. Paulo era judaizante. Paulo era um judeu. E ele achava que era um grupo herético. Inclusive a Igreja de Cristo, quando nasceu, também era chamada de seita, né? Então ele achava que estava combatendo e tal. E ele teve aquela grande experiência lá, caminho de Damasco, do sol, uma luz iluminar ele ficar cego. Ali ele teve uma chamada. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou filho de uma mulher, minha mãe foi presbiteriana e meu pai católico, eu fui criado na igreja católica, eu amava a igreja católica. Eu queria ser padre, eu amava meus padres, que eram 2 irmãos, padre Maurílio e padre Moacir. O Maurílio depois deixou por motivos pessoais, casou-se, isso aí é uma situação dele com Deus, e eu não vejo mal nenhum homem se casar, porque isso é bíblico. Mas aos 16 anos, 15, 16 anos, Jesus me salvou, eu me converti. E eu continuei tendo o mesmo valor na igreja evangélica, sabe? Porque tem pessoas que não são nada. Se ele se converter, tudo bem, ele vai se tornar um cristão dedicado. Mas Paulo, ele era dedicado, ele defendia a sua fé, e depois, quando ele foi um apóstolo de Cristo, ele viveu também com a mesma intensidade. Eu costumo dizer, né, a Igreja Católica, ela dá 40% da verdade pra gente, né? Ela ensina sobre a Trindade, ela ensina sobre o céu e sobre o inferno. Quando ela fala de purgatório, ela sai da Bíblia, que não existe purgatório. Purgatório é um colchão cheio de pulgas, né? E dá prazer estudar Paulo, ver a vida dele e ver como que ele foi destemido. Paulo era de uma cultura extraordinária, falava muitos idiomas, né? Quando chegou perto do rei Agripa para fazer sua defesa, falou no idioma dele, e ele disse: por favor, tira esse homem de perto de mim, que por pouco ele não me persuade a ser cristão. Poxa, quem dera o rei ter se persuadido, né? Porque ele, sendo cristão, ele iria para os céus quando terminasse essa vida. Ficamos aqui nesse domingo. Um abração.